Olá, irmãs! A mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês essa semana se baseia no primeiro discurso do Elder Oaks, quando ele foi chamado para ser um apóstolo. Foi um discurso dado na Conferência Geral de Outubro de 1984 e ele tinha 52 anos quando ele foi chamado para ser apóstolo, e ele era um homem muito bem-sucedido. Ele estudou direito e ele tinha um emprego na Suprema Corte do estado de Utah, e ele largou todas essas obrigações para esse chamado que ele recebeu no apostolado. E ele disse no início do discurso que ele alegremente deixou todas essas coisas de lado para ser uma testemunha especial do Salvador Jesus Cristo. E o tema que ele escolheu para o primeiro discurso dele como apóstolo foi "Por que servimos?". E ele começa dizendo assim: servir é imperativo para os que amam Jesus Cristo. Aos seguidores que buscavam posição eminente no seu reino, o Salvador ensinou: e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pensando em serviço, lembramos-nos geralmente do que fazemos com as mãos. As Escrituras, porém, ensinam que o Senhor atenta tanto para nossos pensamentos como para nossos atos. Um dos primeiros mandamentos de Deus a Israel foi que deviam amá-lo e servi-lo de todo o coração e alma. Quando Samuel, o profeta, recebeu a incumbência de escolher e ungir um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel, o Senhor mandou que rejeitasse o primogênito. Embora fosse um homem de bela aparência, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, só nesse começo de discurso, o Elder Oaks ele deixou bem claro que ele vai tratar do nosso serviço não somente como os atos, né, o que nós fazemos necessariamente, mas onde está o nosso coração e os nossos pensamentos, né, o que nos motiva a servir ao próximo, por que nós servimos. E ele continua: essas escrituras deixam claro que para que nosso serviço na igreja e ao nosso próximo seja puro, é necessário considerar não só como servimos, mas também por quê. As pessoas servem-se mutuamente por diversas razões, sendo que algumas dessas são melhores que outras. Possivelmente, nenhum de nós serve somente por uma única razão. Sendo seres imperfeitos, quase todos nós provavelmente servimos por uma série de razões, combinação esta que poderá mudar de tempos em tempos, à medida que crescemos espiritualmente. Todos, entretanto, devemos procurar servir pelas melhores e mais sublimes razões. Então, a partir desse momento do discurso, ele cita 6 razões pelas quais as pessoas servem. E como ele falou, nenhum de nós serve unicamente por uma razão somente, mas que nós possamos tentar identificar das razões aqui que ele fala, né, onde nós estamos, onde está o nosso coração, quando servimos a outras pessoas, e ver se nós podemos melhorar aquela razão, né, para que se torne uma razão mais elevada, mais sublime, como ele falou. Então, ele começa pela razão que ele acha mais insignificante, né, menos importante, e a última razão é a que ele considera mais importante. Então, razão número 1. Alguns servem na esperança de recompensas terrenas. Deveis dar esmolas aos pobres, diz o Salvador, mas guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que deles sejais vistos. De outra forma, não tereis galardão de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando derdes esmolas, não toqueis trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, esse primeiro motivo são aquelas pessoas que servem somente para obter honrarias e poder e influência, coisas mundanas, né? Recompensas terrenas. Razão número 2 é a motivada pelo desejo pessoal de boas amizades. As pessoas que servem unicamente visando boas companhias mostram-se mais seletivas nas escolhas de seus amigos do que o mestre quanto aos seus servos ou companheiros. Jesus chamou a maioria de seus servos dentre as camadas humildes e conviveu com pecadores. Ele rebatia as críticas nesse sentido, dizendo: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, essa razão número 2 são aquelas pessoas que servem pelo ciclo social,
né, para ter bons contatos, boas amizades. E sobre essas primeiras duas razões que foram citadas, ele diz: essas duas razões para servir são interesseiras e egocêntricas, e indignas de um santo. Motivos que visam recompensa terrena são nitidamente inferiores em caráter e mérito a outras razões que discutirei. Ele continua com a razão número 3. Alguns talvez sirvam por medo de castigos. Esse daqui são aquelas pessoas que veem nas Escrituras o que o Senhor diz, né, das coisas que vão acontecer aos que não seguem a Ele. E essas pessoas servem justamente por medo desses castigos que o Senhor vai dar. E razão número 4. Outras pessoas podem servir por senso de dever ou por lealdade a amigos, família ou tradições. São aqueles a quem eu chamaria de bons soldados, que fazem instintivamente o que lhes é pedido sem questioná-lo e às vezes sem pensar muito nos motivos de seu serviço. Tais pessoas formam o grosso de qualquer organização voluntária e produzem um grande bem. Todos nós já nos beneficiamos com as boas obras dessas pessoas. Os que servem por senso de dever ou lealdade a várias causas louváveis são os bons e honrados homens e mulheres da terra. Embora os que servem por temor ou pelo senso de dever se qualifiquem sem dúvida para as bênçãos do céu, existem razões mais sublimes para servir. E aqui vem a razão número 5. Uma delas é a esperança de uma recompensa eterna. Essa esperança, a expectativa de desfrutar os frutos dos nossos labores, é uma das mais poderosas fontes de motivação. Como razão para servir, envolve necessariamente fé em Deus e no cumprimento de suas profecias. As Escrituras são ricas em promessas de recompensa eterna. Então, essas são aquelas pessoas que servem com a perspectiva eterna, né, confiando nas promessas que o Senhor falou sobre as bênçãos que Ele daria aos justos, né, não somente nessa vida, mas também no mundo vindouro. E aqui vem a última razão. O último motivo de que falarei é, em minha opinião, o maior de todos. Com relação ao servir, é o que as Escrituras chamam de caminho mais excelente. A caridade é o puro amor de Cristo. O livro de Mórmon nos ensina que esta virtude é de todas a maior. O apóstolo Paulo confirma e ilustra essa verdade em seu grande ensino sobre os motivos de servir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Sabemos por essas palavras inspiradas que até mesmo os mais sublimes atos de serviço, como dar todos os nossos bens para sustentar os pobres, de nada nos aproveitaria, se nosso serviço não fosse motivado pelo puro amor de Cristo. E ele continua: este mandamento nos ensina que não basta servir a Deus com todo o nosso poder e força. Aquele que vê nosso coração e conhece nossos pensamentos exige mais que isso. Para podermos comparecer sem culpa perante Deus no último dia, precisamos servi-lo também com todo o nosso coração e mente. Servir de todo o coração e mente é um grande desafio para todos nós. Esse serviço tem que ser isento de qualquer ambição egoísta e motivado unicamente pelo puro amor de Cristo. E ele encerra: eu sei que Deus espera que nos esforcemos para purificar nosso coração e nossos pensamentos, para que nos sirvamos mutuamente pela melhor e mais sublime razão, o puro amor de Cristo. Irmãs, eu só falei assim por cima as razões que ele citou no discurso, mas se vocês tiverem algum tempo para ler essa semana, ele dá mais detalhes sobre cada uma das razões, para que nós possamos avaliar, né, onde nós estamos, onde está o nosso coração no nosso serviço ao próximo. E tem uma coisa, esse discurso me lembrou muito meu presidente de missão, que ele sempre falava, né, vamos servir, servir e servir, até que nossa única motivação seja o amor. Então, que possamos refletir por que nós estamos servindo, onde está o nosso coração quando servimos ao nosso próximo. E que possamos continuar a trabalhar e a servir as irmãs que nós ministramos, a servir nos nossos chamados, a servir na nossa família, na nossa vizinhança, e que continuemos a servir até que o nosso último motivo, o nosso motivo principal, seja a caridade e o puro amor do Salvador, que Ele dá a nós e a todas as pessoas. E essa mensagem que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém.